Oi, eu sou a Aino. E eu sou a Nina. E nós somos as Nerd Wifes. Trazendo pra você conteúdo geek, LGBT e hoje soropositividade. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS e nós resolvemos trazer esse vídeo pra falar sobre soropositividade e a AIDS dentro da cultura pop. E como vocês estão vendo, nós estamos voltando a gravar depois de muito tempo. Nós estamos com um cenário novo. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram do cenário novo. A gente tá postando bastante conteúdo nas nossas outras redes sociais, então sigam a gente nas nossas outras redes sociais pra vocês verem nosso conteúdo. Inclusive, dia 1º agora a gente postou uma lista de personagens soropositivos lá no nosso Instagram, @nerdwifes. E já deixa o seu joinha agora no começo do vídeo. Se você não gostar, depois eu tiro o joinha, não tem problema. E se inscreve no canal, ativa as notificações. E vamos começar o vídeo. Vamos lá. Primeiro, acho que é uma dúvida de muita gente, né? Qual é a diferença entre HIV e AIDS? HIV é o vírus. É o vírus da imunodeficiência humana. Exatamente. Ele é um vírus que ele faz com que a imunidade do corpo vá baixando até deixar de existir. Só que pode ser que você tenha um vírus e ele não faça nada. Hoje em dia existem inúmeros tratamentos para que a pessoa que foi contaminada pelo vírus do HIV não desenvolva a doença que é a AIDS, né, ou SIDA em português, Exatamente. a síndrome da imunodeficiência adquirida. E mesmo se quando não existiam os remédios como eles são hoje em dia, as pessoas podiam demorar um tempo pra adquirir a doença em si, né? Então HIV é o vírus, AIDS é a doença. A gente queria começar comentando sobre o Tic Tic Boom, né, que tá agora na Netflix, que é sobre a vida do compositor Jonathan Larson, que mostra muito sobre a vida dele ali em Nova York, né, com os atores e as pessoas. O mundo do teatro. O mundo do teatro e toda uma comunidade LGBT ao redor dele. E das pessoas ao redor dele morrendo, né? Ele comenta, inclusive, né, que em um ano ele enterrou 3 amigos, né? O Jonathan Larson, ele é o compositor do musical Rent, que é por onde a gente vai começar o vídeo. Rent é um musical que no Brasil ele tem o subtítulo Os Boêmios. É bem isso mesmo. É isso mesmo. Que é um musical sobre um ano na vida de pessoas e de como a gente analisa a nossa vida em um ano quando a vida está muito frágil, né? Tem 4 personagens soropositivos no musical, entre os personagens principais, assim. E Rent, pra mim, ele é muito interessante no sentido de que ele é uma obra que eu vejo obras parecidas ao redor do mundo. De como existe um assunto comum sobre esses grupos de amigos, né, nessa época, no auge da crise da AIDS, né, escrito então no final dos anos 80, começo dos anos 90, e sobre como as pessoas estarem doentes afeta e modifica esse grupo de amigos que é quase família. Esse era um tema recorrente. Exatamente. Então tem Rent, né, se passando em Nova York. Em Londres tem um filme chamado Peter's Friends, que é dirigido pelo Kenneth Branagh, e o elenco é tipo assim, a Imelda Staunton, Emma Thompson, o Hugh Laurie, tipo, é um elencão. E no Brasil tem um livro chamado Aos Meus Amigos, que é da Maria Adelaide Amaral. Depois ela mesma adaptou esse livro para uma minissérie na Globo. A minissérie chama Queridos Amigos. E daí tem o Dan Stubach, Guilherme Weber, Matheus Nastergaile, é um elencão, assim. E todos eles tratam muito disso, né? Eu sinto que várias obras tratam a soropositividade nesse âmbito de como ela afetava grupos, né? Grandes grupos de amigos, grandes Foi uma doença comunidades. Foi uma doença que afetou a sociedade como um todo e afetava as pessoas de forma muito próxima se você convivia com pessoas soropositivas, porque invariavelmente a pessoa ia ficar doente e ia morrer. Era uma sentença de morte, assim. Então imagina você conviver, a pessoa que tá doente, né, e quem está perto conviver com a pessoa, tipo, meu amigo vai morrer. Caraca, assim, não é uma coisa fácil. Então histórias foram escritas sobre isso e contadas. Principalmente porque existia toda uma questão de ignorar de como tratar dessa doença, né? De que os governos estavam pouco se ligando. Eu ia falar um palavrão. Mas por que será? Fico aqui me perguntando. Por que será que esse estigma todo, não é mesmo? Não é mesmo? Porque era conhecido e até hoje ainda tem algumas pessoas, como certos presidentes,
que consideram a AIDS como o câncer gay. A propósito, não sei se vocês sabem, mas não é transmitível por vacina. A vacina não passa o HIV, tá? Como muitas pessoas gays acabaram sendo infectadas pelo HIV, a doença ficou cada vez mais estigmatizada como uma doença de gay, né? Então muitos governantes, principalmente o Reagan nos Estados Unidos, ele falou assim, mano, pra que eu vou me preocupar disso? É Deus se livrando da sujeira do mundo. Ah, é só gay que pega mesmo, então deixa os gays morrer, não tem problema. Inclusive, o primeiro herói gay da DC é o Estranho, que era soro positivo. E morreu de AIDS. Então, tipo assim, o primeiro super-herói gay. Yay! Soro positivo. Ah, mas é a DC, né? Não, a Marvel também fez bastante merda nessa época. Por exemplo, a Karen, de Demolidor, ela era... Nos quadrinhos. Nos quadrinhos, tá, gente? Nos quadrinhos. Ela era promíscua, ela teve problema com drogas, com álcool, e ela também era soropositiva. O que reforçava toda essa questão de que, né, a soropositividade era uma coisa de gente de vida desregrada. Cidadão de bem não tem AIDS. E como a AIDS e o HIV era um assunto tabu, e até hoje é um assunto bem complicado de se tratar, dentro da cultura pop se criaram doenças de fantasia, doenças de mentira, que são análogas à AIDS, ao HIV e à AIDS, para poder tratar desse tema de uma maneira mais metafórica. Só que ao mesmo tempo que é metafórica e eles queriam tratar de forma mais suave, eles acabam piorando tudo. Gente, várias coisas muito erradas. Por exemplo, tem um filme de terror chamado em inglês It Follows, em português o nome é Corrente do Mal, onde os jovens, eles têm uma maldição, né, de morte, assim, tipo, eles estão com a maldição, enquanto eles estão com aquela maldição, eles vão morrer. Vai vir um monstrão e matar eles. A forma como eles se livram dessa maldição é transando. Quando eles transam com alguém, eles passam a maldição de morte pra frente. Que entendedores entenderão. Mandaram muito bem. O filme, gente, não é velho não, tá? É de 2014. Uma outra doença super análoga a um mundo de pessoas desviadas é o famoso vírus mutante dos X-Men, que depois até apareceu em Heroes também, que todo mundo, Heroes copiou X-Men, sim, copiou mesmo. E é um vírus que é só de uma comunidade e que as pessoas de bem falam que veio para eliminar aquela comunidade, né, errada. E, gente, a mesma coisa. Porque os mutantes, né, no universo da Marvel, eles são, tipo, todas as minorias possíveis. Todas as minorias que existem são os mutantes. Os mutantes são, sei lá, se você viveu embaixo de uma pedra nos últimos anos, eles são todas as minorias, tipo, são os negros, são os LGBT, são a comunidade religiosa que for minoria naquele lugar, todos. E imigrantes, nossa. E quando você lê as histórias, os assuntos tratados, eles colocam nos mutantes todos os preconceitos que esses grupos sofrem. E quando eles fizeram esse plot do vírus, eu fiquei, caralho, entendi. Ao mesmo tempo, dentro dos próprios mutantes, existe uma personagem que foi criada bem nessa época, que é a vampira. Né, que trata dessa questão de como ela rouba, né, os poderes do outro e deixa o outro fraco, e como ela não pode encostar no outro, né? Porque se você encosta na pessoa doente, você também fica doente. Então ela é essa metáfora muito explícita, assim. Ela é a personificação do preconceito com a pessoa soropositiva, eu sinto, né? De como a sociedade trata o soropositivo. Se o soropositivo fosse o que a sociedade espera dele, ele seria a vampira, né? Essa pessoa que não pode encostar em ninguém e vive uma vida totalmente isolada, né? Tanto que a vampira, em muitas histórias, inclusive no cinema, aconteceu, né? Ela ser uma das poucas mutantes que procura a cura pra mutação dela, porque ela é muito infeliz, ela é uma personagem extremamente trágica, por ela não poder ter contato com ninguém, né? É um negócio muito, muito pesado a história da vampira. E essa questão da cura, como a Aino falou no começo também, da questão da sentença de morte, né? Os personagens soropositivos, eles são vistos dentro daquele trope que a gente vê muito no cinema, que é o Dead Man Walking, né? No momento em que a pessoa, ela é falada assim, não, eu sou soropositivo, você sabe que aquela pessoa vai morrer.
E a soropositividade não é vista só como esse clichê, ela é extremamente usada como tropo pra matar os gays. Sim. Né? No Kill Your Gays. Então, assim, vamos usar a AIDS como ferramenta de roteiro, sempre! E também uma questão de como existem grandes obras e que quando vão falar sobre a AIDS, eles sempre falam nesse viés de tipo, olha essa pessoa com a saúde deteriorando e morrendo, né? E grandes obras que ganharam grandes prêmios, tem um prêmio nos Estados Unidos que chama Pulitzer, que é um prêmio, digamos assim, político, assim, é um prêmio de obras de valor cultural elevado. E várias obras que ganharam esse prêmio, que tratam da HIV e da AIDS, elas vão por esse viés de tipo, olha essa pessoa morrendo. Tem uma peça que chama The Normal Heart, que depois foi feito um filme com o Zachary Quinto e o Mark Ruffalo, se eu não me engano. Tem uma peça que chama Angels in America, que é conhecido como tipo uma das peças mais... Tem o Filadélfia. Tem o Filadélfia, que adivinha o que acontece? E tem inclusive o filme As Horas, que já é de 2001, ganhou Oscar e tal, que tem um personagem com HIV, ele é um personagem de fundo, porque as personagens principais são todas as mulheres, que ele é soropositivo, ele ganha um prêmio literário e tal, e ele se mata, porque ele não consegue viver com a questão da doença. E todos esses estigmas seguem as doenças fictícias. A gente tava lembrando esses dias da T'Pol de Jornada nas Estrelas Enterprise. Né? A T'Pol é uma vulcana, né? Uma vulcana gostosa pra caramba. É uma personagem que só se ferra na série, se ferra muito. E entre as coisas que acontecem é que ela pega uma doença vulcana equivalente ao HIV, né? Equivalente à AIDS. E a maneira como se pega é muito assim, você fica, entendi o que vocês quiseram fazer. Dentro do universo de Star Trek, os vulcanos eles podem fazer um elo mental, né? Inclusive o Spock, ele faz o tempo todo na série dele. Só que Enterprise é uma série que se passa antes da série clássica, né? É um prequel. E nessa época, os vulcanos não faziam elos mentais. Era uma coisa proibida, era um tabu. Quem faziam eram os vulcanos errados. Os vulcanos degenerados, eles faziam elos entre eles, mas era escondido, assim, não pode fazer. E a T'Pol é uma vulcana que segue todas as regras bonitinho, né? Dentro da sociedade deles. Só que ela conhece um cara que meio que seduz ela e fala, não, vamos fazer, porque você vai ver que é uma experiência que não tem nada de errado, fazer e tá tudo bem. E ela até tá indo na dele. Só que antes de fazer, ela diz, não quero. E o cara força. O cara faz um elo nela forçado. E no momento em que ela faz esse elo, ela pega a doença, porque é uma doença que se transmite através do elo mental. E aí a gente ficou assistindo assim, eu não acredito nisso. E todo mundo que tem essa doença, as pessoas sabem que é porque fazem elos mentais, né? E a T'Pol é uma mulher que não pratica elos mentais, né? E dessa vez ela praticou forçado, ou seja, ela foi estuprada e pegou a doença. Aí você fica, meu Deus, e o cara que fez é um degenerado em dobro, 3 vezes mais. Então todo mundo que pratica também é degenerado. E quando você faz as analogias pra vida real, pensando que quem faz elos mentais obviamente são a sociedade LGBT de Vulcano, né? E esse cara especificamente fez isso com a T'Pol, então ele obviamente é um cara que não tem caráter, que não vale nada, que cometeu um crime e ainda ficou doente. Várias coisas muito ruins foram contadas nessa história. E na saga do bruxinho da testa rachada, vocês sabem do que Vocês sabem esse bruxinho aí que a gente tá falando? Tem os lobisomens, que, gente, é a mesma coisa. E a forma como os lobisomens estão tratados na sociedade bruxa é a forma como as pessoas soropositivas eram tratadas na sociedade geral. Eles têm uma doença, e essa doença eles não têm como controlar que tem, e eles também são seres degenerados, perdidos, párias da sociedade. E o professor, quando pega, né, a doença, quando vira lobisomem, é porque ele foi atacado pelo filho da puta. Quando o cara era adulto, ele era criança, sabe? Então, além de tudo, o cara é um pedófilo. As mensagens passadas por essas histórias são todas muito negativas em relação à comunidade LGBT e as pessoas
pessoas soropositivas, como se obviamente são pessoas que querem espalhar a doença por aí para pessoas puras, que não praticam esses atos terríveis libidinosos. Então, ou é do viés de olha esses monstros, ou é no viés de olha essas pessoas, elas vão morrer. Mas elas merecem, porque olha o que elas fizeram para pegar essa doença. Esse é o subtexto. Mesmo que não seja falado na história, é esse subtexto que tá embutido. Ou apenas de tipo, eles podiam ter controlado, eles podiam ter feito algo pra não pegar, sabe? Tipo, pegou porque quis. É muito isso. Mas a gente quer terminar o vídeo com o maior exemplo de representatividade positiva de uma personagem soropositiva na história da cultura pop. Nos anos 90, hein? Nos anos 90. Na série ER, que no Brasil é conhecida como Plantão Médico, que tá disponível inteira na HBO Max, por um acaso, vale muito a pena ver. Em ER, nos anos 90, tinha uma personagem chamada Jeannie Boulet, que ela foi infectada pelo marido dela. O marido dela traía ela, foi infectado, infectou ela, e ela ficou sabendo assim que estava sendo traída. É uma mulher hétero. Uma pessoa como todo mundo na sociedade inteira, sem nenhum estigma, de boas, normal. Quando ela aparece, ela é mostrada como uma mulher... Padrãozinha. Ela é mostrada como uma mulher super trabalhadora, super esforçada. Então, olha aí, qualquer um pode pegar. Qualquer um pode ser infectado. Mas a coisa mais importante sobre a trajetória toda da Jeannie Boulet é que ela não morre. Ela não morre. Ela simplesmente vive com o vírus. Inclusive, ela aparece logo no começo da série, na primeira ou segunda temporada. E na 15ª temporada, que é a última, ela é uma das personagens que eles trazem de volta pra fazer participações especiais. Ela tá participando de uma associação, né, que ajuda pessoas que são soropositivas. E ela tá vivíssima, vivendo a vida dela, maravilhosa. Com muitos anos de vida depois do diagnóstico, sabe? Então, ela é uma personagem que pra mim, assim, tipo, todas as personagens deviam ser ela, sabe? Gente, isso é muito importante. Você não precisa usar o HIV como uma sentença de morte. Ele não precisa ser uma ferramenta de plot pra desgraça ou pra condenar um personagem ou mesmo pra condenar uma parcela da sociedade, nada disso. Ou pra tirar o personagem do armário. Não há necessidade. Pode ser um traço de um personagem que aumenta o nível de representatividade da sua história, né? E hoje em dia, principalmente, não é uma sentença de morte, um diagnóstico de ter o HIV. Inclusive, se você for soropositivo e ainda não tiver desenvolvido a AIDS, você pode tomar remédio até ser indetectável. O vírus não está mais detectável no seu organismo, você ainda tem ele, mas você não pode nem mais transmitir. Gente, existem casos em que foi confirmada a indetecção ao ponto das pessoas dizerem, gente, essa pessoa tá curada. Né? Claro que as pessoas fazem acompanhamento, mas teve mais de um caso de dizer, gente, não tem, tá aqui, ó, acompanhando e acabou. Então, assim, está muito perto da cura total. Não precisa desse estigma, nem social e nem médico. Isso tá mais do que na hora de aparecer na cultura pop, porque isso é desinformação. Sim. Quando você apresenta um personagem soropositivo e diz, ele vai morrer, as pessoas na vida real acham que é isso que acontece. E não acontece há muito tempo. Inclusive, o nosso SUS garante o tratamento vitalício para a pessoa diagnosticada. Inclusive, se você nunca fez o teste, faça. Fique sabendo. É muito importante. Tem um livro brasileiro de Young Adult que chama Você Tem a Vida Inteira. É de um autor chamado Lucas Rocha. E ele trata de como é todo esse processo de você descobrir o diagnóstico, de você conhecer outras pessoas que têm o diagnóstico e de que você tem uma vida inteira pela frente depois do diagnóstico hoje em dia. O livro, inclusive, chegou a ganhar prêmio no exterior de melhor livro brasileiro, assim. Vale muito a pena esses exemplos de como é possível você viver com isso, apesar de todos os exemplos horríveis que a gente tem. A cultura pop está atrasada, né? A gente está finalmente numa época boa de representatividade, as coisas estão melhorando, mas esse tipo de personagem ainda falta muito para as coisas começarem a melhorar. A gente conseguiu trazer 2 exemplos numa pilha de exemplos negativos.
Vamos melhorar isso aí, né? E é esse o nosso vídeo de hoje, nosso primeiro vídeo do nosso retorno. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o nosso joinha, hein? A gente tá merecendo um joinha. Só pra gente ter voltado. Sim. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Vida longa e próspera. E que a força esteja com você.